Nós não tivemos condições de ministrar a nossa lição aqui na Igreja Sede, porque no dia 17 foi o dia da Escola Bíblica Dominical, e nós estivemos ali no Parque Taquaral, na concha acústica, onde a banda da Vitória fez uma apresentação maravilhosa. Tivemos uma palavra alusiva ao dia, porque esse dia está no calendário oficial de eventos do município de Campinas, e foi uma bênção, inclusive com a cooperação da congregação da Vila Nova, que esteve ali conosco, e foi uma bênção. Mas essa lição que nós estamos estudando também tem sido a lição base para os irmãos que vão se batizar, não é? Também tem sido a lição básica. E nós não queremos perder nenhuma lição. A primeira lição nós estudamos sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. A segunda lição sobre o monoteísmo, a crença no único Deus, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. A terceira lição nós estudamos sobre a Santíssima Trindade, o único Deus eternamente subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A quarta lição foi sobre a pessoa do Senhor Jesus, as suas duas naturezas. Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, 100% Deus, 100% homem, é o verbo que se fez carne. A lição de número 5, nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja, o Paráclito, o Consolador. Na lição de número 6, nós estudamos sobre a pecaminosidade do homem, a doutrina do pecado original que está em Romanos, no capítulo 5, e foi muito interessante, porque tinha irmãos que tinham uma ideia vaga da possibilidade, tinham um achismo, que talvez, será que Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? Não, não tiveram, não é possível, porque a Bíblia é clara em dizer que todos pecaram, todos, e Romanos capítulo 5 é claro sobre isso, todos herdaram o pecado original. A lição de número 7 foi sobre o novo nascimento, e a base foi João capítulo 3, a pessoa de Nicodemos, um homem religioso, piedoso, e Jesus falou para ele que ele precisava nascer de novo. Então, muito importante. A lição de número 8 foi sobre a igreja, o corpo de Cristo, a igreja militante, a igreja gloriosa. Esse foi o estudo. A lição de número 9 foi sobre a necessidade de nós vivermos uma vida em santidade. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver, todo o vosso espírito e alma sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E estudamos então que quando a pessoa confessa o Senhor Jesus Cristo, quando ele se arrepende, ocorre então a regeneração na vida dele, né? A justificação, a regeneração e a santificação. Ele é declarado santo. E depois começa o processo da santificação, e quando Jesus vai arrebatar a igreja, nós somos santos porque aí somos glorificados. A lição de número 10 falou sobre os dons espirituais, a importância do batismo no Espírito Santo, e como a promessa diz respeito a todos que creem. A lição de número 11 começou a escatologia, ou seja, a volta do Senhor Jesus, em duas fases. A primeira, o Senhor Jesus vem exclusivamente para a igreja, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4. Fala que o Senhor Jesus virá exclusivamente para a igreja, para os que estão em Cristo, para os que morreram com a fé messiânica, porque a morte de Jesus é retroativa. Todos os santos do Antigo Testamento que morreram com a fé, com a esperança messiânica, serão ressuscitados. São os que estão em Cristo, e os que morreram, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, raptados por Ele nas nuvens. Então é a primeira fase da volta dele. E depois das bodas do Cordeiro, isso dá aproximadamente, como diz o profeta Daniel, 7 anos. Então, durante esses 7 anos, nós estaremos no tribunal de Cristo, que é um tribunal não para julgar, mas para galardoar, para dar as recompensas para os santos, para o que nós tivemos feito através do nosso corpo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, e também há bodas, o casamento, a bodas da igreja e do Cordeiro, são os 7 anos nos céus. Mas enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver nessas bênçãos no céu, aqui na terra começa a grande tribulação.
A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque Jesus é aquele que nos livra da ira futura. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja não passará pela grande tribulação. E aí haverá grande tribulação e ao final desses 7 anos. Então o Senhor Jesus vem, que é a segunda fase da volta dele, que é a fase de glória, quando todo olho verá, que foi o textuário da lição 11, assim como o relâmpago rabisca o céu do oriente para o ocidente, ou seja, todo olho verá, quando o Senhor Jesus então colocará os pés no monte das oliveiras, que é a guerra, a batalha do Armagedon, e aí o Senhor Jesus, capítulo 20 de Apocalipse, quando Satanás então será preso. É aí que nós começamos na nossa lição, que é a lição de número 12. Os eventos que ocorrerão na segunda fase da volta do Senhor. Então o Senhor Jesus há de voltar, a primeira exclusivamente para a sua igreja, que é a primeira fase. E depois a segunda fase, quando ele virá com os santos conosco, para o reino milenal de 1000 anos. Então a nossa lição, o textuário dela... E Juca, acho que você precisa vir... funcionou, obrigado. O nosso textuário então está aqui em Apocalipse capítulo 1, 21, versículo 1. Já estamos no final da Bíblia, né? E hoje eu só vou dar para os irmãos um rápido resumo, porque o pastor Paulo Freire está com esse desejo no coração de que nas próximas sexta-feiras, a partir agora do dia 29, a última sexta-feira do mês de setembro, e vamos até novembro, estudando a nossa declaração de fé. Então, se Deus nos permitir, a última sexta-feira agora do mês de setembro, eu estarei de volta com os irmãos falando sobre a Bíblia. E nós vamos estudar de maneira sistemática todos os capítulos da nossa declaração de fé. O pastor também se comprometeu em trazer mais exemplares desse para os irmãos adquirirem, custa apenas R$10, e é uma obra que é importante que todos nós, irmãos, todos os crentes tenham a nossa declaração de fé, no que nós cremos, no que nós acreditamos. E em Apocalipse, então, 21, declara: e vi um novo céu e uma nova terra. Prestem bem atenção que está falando que é um novo céu, não é um céu renovado, não é isso. Não está falando que viu um céu renovado, não está falando que viu uma terra, está falando que viu uma coisa nova, uma nova criação. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, esse aqui, e essa terra que nós vemos, não existe mais, já não existe, passaram. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Claro, se já passou, também o mar não existe. Nós, cristãos pentecostais, lemos a Bíblia de maneira literária, literal. Diferentemente de outros cristãos, que procuram achar na Bíblia uma série de alegorias, e aí fica difícil. Aí fica muito complicado. Tudo que vai ler na Bíblia tem alegoria? Tem alegorias? Tem. Mas quando a própria Bíblia explica a alegoria, que não pode alguém inventar uma alegoria, pegar um versículo e falar, eu acho que isso... A Bíblia não tem achismo, irmãos. A própria Bíblia explica a Bíblia. Então nós cremos na Bíblia como ela é, e isso é uma herança da Reforma Protestante. Nós estamos completando agora 500 anos de Reforma, dia 31 de outubro. 31 de outubro de 1517, 31 de outubro agora de 2017, 500 anos. Qual é o brado da Reforma Protestante? Só a Bíblia. Isso é uma resposta ao misticismo, uma resposta à tradição que levou milhares de pessoas para o inferno, uma resposta ao achismo, uma resposta às autoridades religiosas que estavam fora da palavra de Deus. Então a base da reforma é só a Bíblia. Sabe como Jesus venceu o diabo? Citando a Bíblia. Está escrito, está escrito e está escrito. Ele citou o livro de Deuteronômio. É assim que a gente vence o pecado, é assim que a gente vence o mundo, é assim que a gente vence o nosso inimigo. Através da palavra de Deus, está escrito. Então nós cremos na literalidade da palavra de Deus, aceitamos as alegorias, desde que a própria Bíblia explica essa alegoria. Muito bem, então a palavra de Deus diz aqui, vi um novo céu, uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu não sei se algum irmão aqui trouxe a lição da escola bíblica dominical. Eu gostaria de saber, algum irmão trouxe a lição? Eu quero que você faça uma correção aí, que a nossa casa publicadora, os editores... Obrigado, pastor. O que eles fazem? Eles, na hora da diagramação, às vezes eles cometem erro. E aqui tem um erro gravíssimo que você tem que corrigir. Por quê? Que a verdade prática na sua lição está escrito assim: cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizeram parte da última ressurreição, e depois está escrito: cremos na vida eterna para os infiéis. Imagina que infiéis vai ter vida eterna. Os infiéis é condenação eterna. Vida eterna é para os fiéis. Então tira o in aí, irmãos, e deixa só fiéis, porque aí fica certo. E a vida eterna para os fiéis. Então tem um in aí, eles, na verdade, o textuário completo era esse, ó. Cremos no juízo final, no qual serão julgados, aliás, verdade prática, os que fizeram parte da última ressurreição, e cremos na condenação eterna para os infiéis, e na vida eterna para os fiéis. A hora que eles foram lá diagramar, fazer, porque ela tem o número de palavras, né, o número de caracteres, eles fizeram um corte errado, deixaram infiéis e vida eterna, aí ficou cremos na vida eterna para os infiéis. Ó, como que nós não queremos nisso, não. Então, por gentileza, corrija aí a sua lição, você que trouxe, ou se você não trouxe, a hora que você chegar lá na sua casa, você corrige, por gentileza. Bom, pensando rapidamente sobre o textuário, porque eu não quero ser redundante. No final da nossa lição vai ser retomado essa temática, tá? E vi um novo céu, uma nova terra. Olha o que o profeta Isaías, não é novidade ter uma nova criação. O profeta Isaías, capítulo 65, 17, diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem, irmão, nós nem vamos recordar mais desse planeta Terra, irmãos. Deus vai fazer uma nova coisa, é a nova criação de Deus. Agora deixa eu te chamar a atenção para os irmãos, de uma palavrinha que está aí, que talvez os irmãos que têm noção de hebraico, alguma coisinha, talvez vão entender agora. Essa palavra aqui, ó, criar. A palavra criar hebraica, são duas palavras. Uma, criar algo do nada, que é aquela palavra que aparece no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1. Bereshit barach, a palavra é barach, Bereshit barach Elohim. No princípio criou Deus. Criar ali é criar algo do nada. Não existia nada e Deus disse, haja e houve. Isso é criar algo do nada. Agora existe o kená, que é a expressão do criar do que algo que já existe. Por exemplo, o irmão está sentado sobre bancos que foi criado de algo já existente. Tudo, basicamente, a construção que nós fazemos, essas cadeiras, foi criado de uma árvore, então de algo que já existia. Veja que lá em Isaías, o verbo que aparece aqui de novo, não é o verbo caná, que é o criar de algo já existente. Se fosse uma renovação, se Deus fosse usar essa velha terra para fazer uma nova, ele usaria então o verbo caná, criar algo já existente. E não, ele usa de novo o verbo bará, que é um verbo utilizado exclusivamente para algo que ainda não existe, mas que terá existência. Entenderam, irmão? Então, o local onde Deus está preparando para nós é uma nova morada, um novo céu, uma nova terra, é um lar novo, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo confirma a sua palavra profética, quando ele diz assim, que os céus e a terra passarão. Ele está se referindo a essa terra, a esse céu, mas as minhas palavras não passam, né? Então o próprio Senhor Jesus faz essa declaração. O que vai acontecer com essa terra aqui nossa? Bom, depois do milênio, depois que o Senhor Jesus reinar por 1000 anos e a igreja reinará com Cristo, todos os santos reinarão com Cristo, o capítulo 25 de Mateus fala de um julgamento de nações, não de indivíduos, portanto o julgamento coletivo está se referindo ao milênio, quando ele separa o bode das ovelhas. Ele está referindo, porque mesmo Satanás estando preso, irmãos, tem gente desobediente, vocês sabiam disso? Mesmo Satanás estando preso, está dizendo lá que tem gente desobediente.
Tanto é que o profeta Zacarias diz, e se alguma nação não quiser adorar o rei em Jerusalém, eu não enviarei a chuva sobre a terra. Olha, então vai ter nação ainda, que mesmo Satanás estando na cadeia, porque Satanás vai estar na cadeia por 1000 anos, vai ter gente ainda atrapalhada. Veja que coisa, né? Porque aí não vai dar para culpar mais o diabo, porque ele está na cadeia. Mas depois dos 1000 anos, Satanás será solto. E aí ele vai voltar a arrebatar as nações. Aquela gente já que tinha um sentimento de ser contra as coisas de Deus. É nesse momento que Apocalipse, capítulo 21, fala que vai cair fogo do céu. E todos vão morrer, todos que estiverem vivos morrerão. Claro que a igreja está com o corpo glorioso, não passa por esse processo. Mas os humanos do milênio morrerão, todas as nações. Todos estão mortos a partir daquele momento. É exatamente nesse momento que a gente vê o que Pedro proferiu em 2 Pedro, a profecia de Pedro, 2 Pedro 3, 12 e 13. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, irmãos, o que vai... mas nós esperamos a promessa, novos céus e nova terra, porque a partir desse momento vem então uma nova ordem. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, último livro da Bíblia. Vamos lá, só para ver como está em sintonia com 2 Pedro. Capítulo 20, a partir do versículo 7. Após os 1000 anos de paz, olha o que acontece. Acharam aí, irmãos? Capítulo 20, versículo 7, amém? Tá, diz assim, e acabando os seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar-se em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos, a cidade amada, que é Jerusalém. Mas olha o que acontece. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Está vendo? Os elementos da terra ardendo se desfarão. Então se você tacar fogo em um papel, vira cinza. É isso que vai acontecer com essa antiga terra. Mas nós, aí ele fala, mas nós, que temos o corpo já glorioso, né? Aguardamos novos céus e nova terra. Muito bem, então só para os irmãos compreenderem. E ele fala que viu então um novo céu, que é o capítulo 21, mostra claramente que não haverá uma mera renovação, mas sim uma nova criação, uma nova terra e um novo céu. Já falei sobre isso. E ele fala então que o mar já não existe. Muitos irmãos me perguntaram sobre por que ele fala que o mar já não existe. 2 possibilidades. Primeiro, claro, se a terra foi destruída, o mar já não existe, é óbvio, então seria até redundante. Mas como eu disse para os irmãos que a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia, o que é mar no livro de Apocalipse? Pode ser multidões, pode ser civilizações, pode, eu coloquei 2 versículos aqui que apontam para essa palavra mar. O capítulo 13, versículo 1 e o capítulo 17, versículo 15, quando se refere à Babilônia, que vai enganar os povos e as nações, fala que ela está sobre o mar, sobre as águas. Então, águas, mar, podem significar nações e civilizações. Então, por inferência, eu digo que, nesse novo sistema, nesse novo céu e nova terra, não haverá o sistema civilizatório que nós temos hoje. Ou seja, reis, monarcas, ditadores, as coisas carnais, acaba tudo. Então, se nós fizermos a interpretação literal, perfeito, o mar não pode existir mesmo, porque não tem é uma nova terra, um novo céu, uma outra dimensão. Mas mesmo se for uma questão alegórica, a Bíblia aponta para isso como sendo civilizações. Então, seria essa a ideia. Muito bem. Qual o objetivo da nossa aula? Expor a doutrina bíblica do milênio, juízo final e da nova criação. Da nova criação, eu já falei, então vamos falar sobre o milênio rapidamente. Milênio significa 1000 anos. Onde está na Bíblia? Capítulo 20 de Apocalipse. Você está vendo aí Apocalipse 20? Vamos ler. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás,
e amarrou-o por 1000 anos. 1000 anos. E lançou no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até quando? Até que os 1000 anos se acabem. E depois não importa que seja solto por um pouco de tempo. Então isso aqui está na Bíblia, irmão. Nós cremos como está escrito aqui. Até o ano 400, os cristãos antigos criam também. Por exemplo, Justino Marte, ano 132 depois de Jesus, escreveu num livro dele, Princípios, o nome do livro dele, está lá escrito. Eu tenho esse livro, inclusive. Ele escreveu no ano 132, que eles estavam aguardando o milênio, o reino, ele chama de quiliasmo, que é a palavrinha grega para 1000. Quem foi que mudou essa ideia? Agostinho de Hipona, conhecido na Igreja Católica como Santo Agostinho. Ele acreditava no milênio, mas quando o cristianismo tomou o Império Romano, tornou-se um império cristão, então ele achou que tinha começado o milênio. E a partir daí começou a ler na Bíblia o milênio como sendo não mais literal, mas alegórico. É por isso que a Igreja Católica não acredita no milênio literal, e a Igreja Reformada, Presbiteriana e Companhia Limitada também não acreditam no milênio literal. Que é assustador, porque a reforma, quem tem herança da reforma, não poderia se apegar a um teólogo e abandonar a palavra de Deus. Quem não acredita no milênio, o que faz com o profeta Isaías? O que faz com as profecias de Jeremias? Que no trono de Davi reinará um descendente de Davi. O que faz com isso na Bíblia? Então esse pessoal tem problema. Eu sei que eles não gostam de falar sobre esse assunto, porque eles não têm respostas. O que é milênio? É o reino de Cristo de 1000 anos. Nesse período Satanás será aprisionado, já falamos. Isso significa que a ação destruidora de Satanás na terra será neutralizada, iniciando assim uma nova ordem. Isso é renovação. Estão entendendo? No milênio a terra será renovada, não será criada uma nova terra. Milênio, Satanás preso, terra renovada. As pessoas começam a viver bastante. Os animais perdem aquele espírito de selvático deles, por isso que fala que o leão pastará com o urso. A criança colocará a mão na cova da serpente. Isso é milênio, é a renovação. Como seria o paraíso recuperado, né? O paraíso que se perdeu no Éden seria recuperado, guardando as devidas proporções. Interessante que em frente do edifício da ONU, em Nova York, do outro lado da rua, não exatamente em frente, tem uma expressão em inglês que é o profeta Isaías. Eles escreveram literalmente a profecia de Isaías, capítulo 2, versículo 4. Um pedaço que fala: e terão de forjar das suas espadas relhas de arado e as suas lanças podadeiras. Ou seja, todo o armamento bélico durante o milênio, todas essas armas desse ditador aí da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, aquele fortinho, e todas essas armas, tudo esse tipo de armas nucleares, tudo vão se converter em máquinas agrícolas. Olha que beleza! Todos os recursos enviados no armamento será para as pesquisas, para as coisas boas da humanidade. E aí a ONU, então, em frente à ONU está lá aqui a bandeirinha da ONU, e aqui está o profeta Isaías, está escrito lá. Tá? Então a longevidade das pessoas, a garantia do sucesso no trabalho e a resposta imediata às orações são algumas das características do reino do milênio. Você vai orar, a bênção vem na hora. Pelo menos é isso que diz a palavra de Deus, e nós cremos nela como está escrito. E Jerusalém, essa Jerusalém hoje lá, a capital de Israel, é essa Jerusalém que será a capital do mundo. Essa é Jerusalém. Depois vai ser tudo destruído, aí vai descer uma Jerusalém do céu, esse é um outro momento. Mas no milênio, é a Jerusalém mesmo. Ela será a sede do governo de Jesus, será em Jerusalém, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Muito bem. O Senhor Jesus se assentará então no trono de Davi, seu pai, em Jerusalém, e reinará sobre toda a humanidade. Esse reino que trará salvação aos judeus e a conclusão do programa divino sobre o povo de Israel. E também todas as outras nações. E aí entra uma questão, eu sei que o tempo não nos permite aprofundar, e nós teremos a oportunidade de estudar essa questão, mas rapidamente eu quero falar sobre a questão da ressurreição. A Bíblia fala que é bem-aventurado quem faz parte da primeira ressurreição.
Que primeira ressurreição é essa? Essa é a ressurreição dos santos. Quando Jesus dá ordem para que o arcanjo toque a trombeta, e precisa tomar cuidado, porque os adventistas e as testemunhas de Jeová acham que Jesus é o arcanjo Miguel, irmãos. E sabe por que eles chegaram a essa conclusão? Porque eles acham que seria muito absurdo um arcanjo tocar, dar ordem para Jesus vir buscar a igreja. Eles acham que é impossível um anjo de menor, patente, dar a ordem para Jesus, esquecendo que os anjos também tocaram, deram a ordem quando Jesus nasceu. Quando a ressurreição, os anjos fazem parte do ministério de Jesus, e não tem nada a ver de superioridade. Ali foi Deus que mandou o arcanjo tocar a trombeta. E daí? Aí eles acham que não, então fazem uma confusão, mas a Bíblia é clara, irmão, Jesus é Deus, Miguel é criatura, Miguel é anjo, Jesus é o Filho de Deus, e a Bíblia diz que ao introduzir o Filho de Deus, que todos os anjos de Deus o adorem. Miguel tem que adorar Jesus, porque todos os anjos de Deus tem que adorar Jesus. Anjo não pode ser adorado, Jesus é adorado. Então não tem jeito de achar, isso é uma invenção adventista, que a Testemunha de Jeová é filhotinho do adventismo, também manteve a mesma ideia. Muito bem, então, a primeira ressurreição, fala-se então dessa ressurreição no dia do arrebatamento da igreja. Primeiramente, quem morreu, os irmãos que já morreram, sabe os nossos irmãos recentemente, o irmão Antônio Vian, ele vai ressuscitar primeiro, irmão Joel, antes de nós sermos transformados. Nós não predeceremus eles. Os irmãos que congregavam aqui conosco, que estiveram aqui, que participaram da Santa Ceia do Senhor, tem uma palavra profética para eles: eu o ressuscitarei no último dia. Jesus falou: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é para quem é batizado e participa da Santa Ceia do Senhor. Esses irmãos que morreram, eles ressuscitarão primeiro. Os santos, Abraão, os profetas, todos ressuscitarão juntos. Depois nós, se nós estivermos vivos, pois nós que estamos vivos, seremos transformados, mas nós não predeceremus os que morreram. Primeiro são eles. O que mais que os irmãos têm que saber? E as pessoas que aceitarem a Jesus na grande tribulação? Quando que eles vão ressuscitar? Abra sua Bíblia aí. Capítulo 20. Versículo 4. Acharam aí, capítulo 20, Apocalipse? Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então eles entrarão no milênio também. Por isso que nós dizemos que a ressurreição, a primeira ressurreição, também tem duas fases. A primeira é quando Jesus tocar a trombeta. E tem uma também aqui, antes de iniciar o milênio. Por causa desse versículo aí. Os irmãos estão entendendo o que está escrito aí? Os irmãos entenderam? São aquelas pessoas que ficaram na grande tribulação, mas não aceitaram o número da besta, mas não adoraram a besta, e eles foram mortos. Eles são mártires, eles estão lá com vestes, lá no capítulo 6 de Apocalipse, fala que eles estão lá clamando por justiça. E aí eles recebem, eles estão vivos, morreu o corpo, mas eles estão vivos lá, diante do trono. Aí a Bíblia diz que eles vão ressuscitar, vão ressuscitar, porque eles vão reinar com Jesus, vão reinar com Jesus por 1000 anos, então eles entram no milênio. Por isso que a nossa igreja também fala que a ressurreição, a primeira ressurreição, deve ter duas fases, que é a primeira quando Jesus vier, e essa para antes do milênio, para aqueles que morreram durante a grande tribulação. O que eles perderam? Perderam a bodas do Cordeiro. Por isso que é bom você ficar firme com Jesus, para você pegar tudo. Por isso que você é bem-aventurado, irmão. Os que morreram em Cristo, bem-aventurados, estão seguros, vão participar das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Vão participar, é a palavra de Deus. E a segunda ressurreição, a última, a ressurreição do último dia. Para quem que é a ressurreição do último dia? Para os ímpios. Todos os ímpios, desde a época de Adão, todos os ímpios vão ressuscitar só no último dia. Mas eles vão ressuscitar para condenação.
Porque o nome deles não vão estar no livro. Vai abrir o livro da vida e o nome deles não vão estar lá. Aí eles vão ser julgados e vão ser lançados no lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Então a última ressurreição é aquela ressurreição de condenação. E o grande trono branco, que é o trono do juízo, não é a mesma coisa que tribunal de Cristo, irmãos. Tribunal de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5, é para crente. Tribunal de Cristo é galardão, é para crente. E o juízo do grande trono branco é para os incrédulos, não são para nós. Nós não seremos, irmãos, julgados no juízo final. Lá é para incrédulo, não é para nós não. Amém, irmãos? Bem, meus irmãos, o tempo já passou e eu queria falar para os irmãos sobre o estado dos mortos. Porque a gente recebe muitos irmãos de fora e muitas denominações ensinam que a pessoa morreu, está dormindo. Olha que simplicidade. Que é isso, irmão? Os mártires da igreja primitiva, eles enfrentavam os leões para ficar dormindo. Quer dizer que Abraão já está 4.000 anos dormindo? Que é isso? Jesus falou, vós errais muito, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? Porque Deus é Deus de vivos. Por isso que nós chamamos o Deus de Abraão, porque Abraão está vivo diante dele. Então a pessoa hoje, quando morre hoje, os anjos levam ele para a presença do Senhor Jesus. Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5. Estar com Cristo é muito melhor. Como é muito melhor se ele não tivesse consciente? Então a inconsciência da alma é uma invenção adventista e ensinado pelas testemunhas de Jeová e por igreja evangélica que não conhece a Bíblia. Sabe qual é a base delas? O livro de Eclesiastes. Só que o livro de Eclesiastes não fala da vida eterna. O livro de Eclesiastes fala das coisas que acontecem debaixo do sol. Por exemplo, o irmão está dando um exemplo de Moisés na transfiguração, apareceu vivo. Claro, as almas que estão debaixo do altar de Deus, que pedem por justiça, estão vivas. Então as pessoas, a própria parábola, né, que eu não tenho tempo de dar todos os detalhes, nós vamos dar esses detalhes nos cultos que nós vamos dar, porque se não me engano, esse bloco de ensinamento sou eu que vou trabalhar com os irmãos, aí eu vou poder ter mais liberdade para falar. Mas é bom que os irmãos sabem, a pessoa, irmão, hoje, o que é a morte? Thanatos é a separação da parte material da imaterial, separa o corpo, a parte material, do espírito e da alma. O espírito e a alma, quando tem Jesus, quando lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, os anjos vêm e levam ele para a presença de Cristo. E quando é ímpio, é puxado para as regiões inferiores, para o Hades, para o local intermediário dos mortos ímpios. Por isso que já sofrem. Mas aquilo não é inferno ainda não é o lago de fogo ainda não. Assim também como onde eles estão na presença de Jesus, ainda não é o novo céu e a nova terra. A nova Jerusalém, tá? Mas não dá para a gente entrar. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar falando sobre a nova Jerusalém e fico à disposição dos irmãos aqui para eventuais dúvidas. Até o pastor Flausilino sugeriu que os irmãos tivessem perguntas, né? Mas o tempo não nos permite. Deixa eu só explicar uma coisa. Quando a Bíblia fala que foram julgados grandes e pequenos, não é gente alta e anãozinho não, irmão. Tá, grandes e pequenos está se referindo a gente que tinha poder econômico, poder político, poder religioso. Então são os grandes e os que não tinham poder nenhum. Grandes e pequenos, tá? E não é criança também, porque a pessoa fala, tá aqui, ó, criança aqui, ó, grandes e pequenos. Não se refere a criança não, tá? Muito bem. Destino dos ímpios, já falei. Vamos só fechar aqui com Bom, só explicando para os irmãos. A Bíblia vai apresentar a palavra Sheol, que é o local dos mortos em hebraico, e a palavra Hades em grego. É a mesma palavra para o local dos mortos. Então a pessoa morria no Antigo Testamento, ela descia para o local dos mortos, para o Sheol. Lá no Sheol tinha uma divisão, porque Jesus ensinou na parábola de Lázaro, que é uma divisão. Tem a parte ruim do Hades, onde ficavam os ímpios, e a parte boa, que tinha 3 nomes: trono de Abraão, jardim do Éden e trono de glória, ou seio de Abraão. Eram os nomes que se davam para a parte boa do Hades, mas todos desciam. Quer ver? Quando Jacó pensou que José tinha morrido, porque os seus irmãos enganaram ele pegou aquela túnica toda cheia de sangue, e ele não conseguia se consolar. Ele não se... Como pode ter morrido meu filho José? José,
Aí os irmãos vieram consolá-lo. Sabe o que ele falou para os irmãos dele? Jamais eu estarei consolado, até que eu desça no Sheol e encontre o meu filho José. Está vendo como ele tinha consciência de que a pessoa morria e encontrava o filho lá? Então está lá no Antigo Testamento isso, tá? Então, irmãos, Sheol é hebraico e Hades. O que é Hades? Olha como os rabinos foram espertos. Os rabinos tinham o conceito correto do que era o Sheol. Por isso eles chamaram Hades. Quem que é o Hades na cultura grega? Era o deus lá da morte, que tinha o ambiente onde ficavam os mortos. Como nós sabemos disso? Ora, quando Heródoto escreveu a Odisseia, ou a Ilíada, no capítulo 10 da Ilíada, ou Odisseia, o Odisseu, que é Ulisses, ele desce no Hades, no mundo, e aí ele encontra aquele pessoal que lutou com ele na guerra de Troia. Estavam lá, que tinham morrido na guerra de Troia, eles estavam lá, só que eles não tinham mais corpo, né? Só estava a alma deles. Os rabinos, quando foram traduzir a Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego, conhecedores da cultura grega usaram o mesmo termo para Sheol. Traduziram então do Sheol do hebraico, Hades no grego. Mas em Israel tinha o vale, Gea Rinon, em hebraico, que é o vale de Rinon. O que aconteceu no vale do Rinon lá em Israel? Os reis pagãos, inclusive Salomão, infelizmente, sacrificou aos ídolos. Alguns reis de Israel, tão maus, sacrificaram até os seus filhos, a Moloque, a Será, as deusas dos cananeus. Esse vale fica no sul de Jerusalém, o vale de Rinom. Quando eu levo os irmãos, eu mostro, falo, irmão, onde está a Geena lá. Ficou Geena na palavra para nós. Geena, Ge-Rinom, é o vale de Rinom. O que aconteceu lá? O rei Josafá, quando tomou poder, transformou aquele local em um lixão. E ficava aceso, ficou na época de Jesus, aquele lixão estava lá ainda. 500 anos de lixão, o fogo não se apagava. E aí apelidaram aquilo de infernos. Está vendo? Aquela ali, para eles terem uma ideia, uma figura de linguagem mais clara, né? Pois não. Exatamente, o bicho não morre, né? Porque aquela carne apodrecida, aquelas coisas horríveis, tudo sujeira é jogado lá. Bom, para encerrarmos a nova criação, eu quero encerrar com esse tema aqui, olha, que eu acho importante. A Nova Jerusalém. Antes de tudo, convém ressaltar que a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, capítulo 21, versículo 2, não é a mesma Jerusalém do milênio. Por que não é a mesma? Porque a Jerusalém do milênio foi destruída, a terra foi destruída, então não é a mesma. Então a Jerusalém do milênio, esqueça. Aí você vai ver uma nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém, então isso é fácil de compreensão. Aqui estamos no período pós-milênio. Acabou já o milênio, então estamos num outro momento. A descrição da cidade mostra com abundância os detalhes que a sua glória excedem muito a Jerusalém do milênio. Então nós vamos ter a Jerusalém milenial, que é a capital do mundo quando Jesus reinará por 1000 anos, e a Jerusalém celestial, aquela que desce do céu, né? A celestial. Lá está o templo dela é o Deus e o Cordeiro, né? A cidade não necessita de sol nem de lua, essa é a Jerusalém celestial. E nela não haverá noite. Nós veremos o rosto de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22, 4. E a glória de Deus e de Cristo nos iluminará para sempre. A nova Jerusalém é chamada ainda de Jerusalém que é de cima, Gálatas 4, 26. E a Jerusalém celestial, de Hebreus 12, 22. E a Nova Jerusalém é o eterno lar de todos os salvos em Cristo. O próprio Deus estará continuamente entre os humanos. Versículo 3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E Deus mesmo limpará dos nossos olhos toda lágrima. E ali não haverá morte, que é o último inimigo a ser derrotado. Versículo 3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Muito bem. O pecado será banido para sempre e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Apocalipse 22, 3. É a nossa eterna bem-aventurança. Aqui está o final glorioso de você que é a igreja. Deus continua abençoando sua vida. Que essa bendita esperança seja uma verdade no seu coração. Que isso possa queimar no seu coração. Então esperar Jesus não é ter medo.
Esperar por isso não é temer, é ter alegria, é ter esperança. É por isso que a igreja primitiva dizia: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? Da maneira que você está, oremos. Senhor Deus e Pai, te damos graças. Queremos te louvar por mais essa lição da Escola Bíblica Dominical. Pai, desperta em nós o desejo de estarmos contigo, de sermos fiéis a Ti, porque vale a pena, Senhor, porque há promessas gloriosas para a Tua igreja. Fortaleça a nossa fé, desperta-nos o desejo, Senhor, de Te servirmos cada vez mais com alegria. É no nome de Jesus que Te damos graças. Amém. Graças a Deus.